Esse pão é um pão cultural, milenar, porque ele tem um simbolismo muito grande para nós judeus, que ele é o memorial do maná, que Kadosh Baruch Hu, o Eterno, deu para o nosso povo no deserto como alimento. E até hoje nós somos um povo muito tribal, um povo que guarda as tradições. Muitos ainda estão no clima de comemoração do primeiro mês de 2026, mas não todos. Tem muita gente comemorando o ano 5.786. Vamos explicar melhor isso para quem está em casa? O nosso calendário, o calendário do nosso povo, o povo judeu, é um calendário que se iniciou a partir do patriarca da nova humanidade, que aqui as pessoas conhecem como Noé. Para nós é Noah, né? Então, desde quando Noah ele sobrevive, né, todo o dilúvio ali, aí o calendário então inicia-se a contagem a partir dele, né? O calendário judaico Lua, ele tá no ano 5.786, né? Porque diferente do calendário gregoriano, né, que é marcado aí a partir da Era Comum, né? O calendário vai de janeiro a dezembro. Sim, só que os nomes dos meses são diferentes, né? E com exceção que a gente também pode ter um 13º mês, que é o caso do ano bissexto, que seria o mês de Adar 2 no nosso calendário. Isso acontece porque o nosso calendário, ele se move pela lua. O calendário lunar, ele se move pelo crepúsculo, ou seja, quando é 18 horas, você começa a ver o céu escurecendo, aparecem as 3 primeiras estrelinhas, como a gente fala, já é outro dia. Então, para nós não é meia-noite, é meia-noite. Deu às 18 horas, escureceu, apareceu 2, 3 estrelas no céu, você já está em outro dia. Então, o nosso calendário ele se move bem diferente do calendário solar. A gente segue o calendário solar no sentido comercial, né? Para os negócios, amigos, esse tipo de coisa. Mas no sentido da fé, da tradição, a gente ainda mantém o calendário milenar, porque ele é um lembrete para nós da nossa liberdade. A lua para o povo judeu é muito sagrada, porque a lua, ela recebe a luz do sol, ou seja, ela recebe a doação da luz e ela depois retransmite essa luz quando está de noite. Quando está escuro, todo mundo precisa de luz, a lua compartilha a luz que ela recebe do sol. A mudança do ano acontece no chamado Rosh Hashanah, que é uma festividade muito, muito importante para nosso povo. O povo judeu comemora essa festa, né? Essa celebração, é uma santa convocação com muitas danças, comida, né? É uma celebração muito grandiosa. Então, Rosh Hashanah que marca a virada do ano. Exatamente. Tá? Que aí dentro do calendário de vocês acontece... Geralmente em setembro ou outubro. Pode ter uma pequena Setembro, variação, outubro. mas geralmente nesse período. Não tem uma data específica, né? Aqui a gente tem um objeto raro e Isso. muito valioso, especialmente dentro dessa tradição de vocês. Exatamente. Ele simboliza muito a festa do Hanukkah, que erroneamente muitas pessoas associam ao Natal. Pois é. Mas o Hanukkah não tem nada a ver com o Natal. A única coincidência ou semelhança é que ambas as festas acontecem em dezembro. Exatamente. Mas explica então essa diferença. Então, Tati, o que acontece é, aqui a gente tem uma Hanukkah. Hanukkah é o candelabro que a gente usa na Hanukkah, na festividade de Hanukkah. E é lindo, lindo, lindo. Essa peça é muito importante para a nossa sinagoga porque nós somos presenteados com ela. Ela veio da Polônia. Ela marcou um período muito trágico da história judaica que é chamado de Shoah, o Holocausto. Foi um período terrível para nós judeus, né? Então, assim, essa peça ela tem muito significado para nós porque muitos judeus não puderam celebrar o Hanukkah. Então, sempre que a gente acende essa Hanukkah na sinagoga é muito emocionante porque é como honrar e homenagear essas memórias. A Hanukkah é uma celebração muito importante para nós judeus porque Hanukkah é rededicar em hebraico, reconsagrar. Então, é a festa da rededicação. Por quê? Porque houve um período que Israel foi invadido pelos gregos. O general do Alexandre o Grande, Alexandre morreu, o general invadiu a terra de Israel. Só que ele impedia o povo judeu de viver o judaísmo. Ele colocou o hebraico, né, a língua do nosso povo, como proibida e falou que os judeus tinham que falar o grego e tinham que deixar de fazer o culto da Torá e tinham que agora seguir as crenças gregas.
E o povo de Israel resistiu, lutou bravamente, se defendeu e defendeu a sua fé. Então, acender a luz da Hanukkah é passar uma mensagem para as futuras gerações de Israel. Nunca abandonar a fé, nunca abandonar a tradição judaica, nunca sentir vergonha de ser um judeu. A gente é judeu, mas antes somos seres humanos. Eu não sou diferente da senhora. A nossa única diferença é que nós vemos o mundo sob outra perspectiva. Eu nunca posso me envergonhar disso. Acender a Hanukkah é acender a luz. A luz é importante para nós judeus porque se eu acendo uma vela, eu posso acender várias outras velas sem perder a luz da vela original. Então a vela sempre doa, ela nunca perde. Judaísmo é contribuir. A fé judaica também indica algumas práticas seguidas no dia a dia. Temos o Shabat, que para nós é a festa, a primeira festa da criação. O Shabat acontece toda semana, que é o sábado, o dia sagrado para nós. Mas lembrando que o sábado para nós começa sexta-feira às 18 horas e vai até o sábado às 18 horas. A partir então dessa sexta-feira às 18 horas, começa uma série de práticas, por exemplo, o que eu já ouvi muito falar, não se trabalha, não se tem acesso a aparelhos muito tecnológicos. Te evita o máximo possível, né? Porque o Shabat ele tem que ser um dia de descanso. E essas coisas são muito distrações para nós, elas acabam trazendo um esforço pra gente, né? Se você vai mexer ali no celular, aí já tem uma mensagem do trabalho, aí você já volta pra rotina do trabalho. Então o Shabat a gente tem 3 pilares: descanso, Menuchá, Mishpachá, que é família, né? E Hashem, que é o Criador. Então a gente vem na sinagoga, faz as rezas, as mulheres acendem as luzes do Shabat, tem o pão sagrado, que é a Halá, faz a leitura do pergaminho da Torá. Raquel ou Rachel. Isso mesmo. Tá certa a pronúncia? Certíssimo. Vocês citaram esse alimento, né, muito simbólico e sagrado, pão, que é aquele pão trançado? Isso. Esse pão é um pão cultural, milenar, porque ele tem um simbolismo muito grande para nós judeus, que ele é o memorial do maná, que Kadosh Baruch Hu, o Eterno, deu para o nosso povo no deserto como alimento. E até hoje nós somos um povo muito tribal, um povo que guarda as tradições, porque essa é a nossa identidade. Então nós fazemos a halá, ela tem 12 tranças representando as tribos do nosso povo, certo? E todo o Shabat ela deve estar na mesa. Qual que é a base desse pão? É um pão doce. É um pão doce. Ele é um pão doce. Mas não impede da pessoa querer fazer também um pão salgado. Rebeca, ou melhor, Rivka? Tá certa a pronúncia? Tô aprendendo, tô aprendendo. E fale um pouquinho também da sua participação aqui. Bom, eu sou Morá, aqui na sinagoga, que aqui é professora. E eu gostaria muito de falar um ponto muito importante da característica da mulher judia, que é o tzniut, que a mulher judia, ela se guarda, ela se respeita, ela não se mostra, né? Porque representa muito a pureza, a santidade, por isso muitas vezes as mulheres casadas usam o tirel, representa um pouco da sua espiritualidade com o Eterno. Nós mulheres judias, nós somos assim, muito fiel à nossa cultura. Nós vamos num shopping de tirel, mas também andamos sem o tirel, certo? Porque o tirel ele representa a nossa espiritualidade. As mulheres solteiras usam geralmente uma tiara, né? Para que a gente saiba quem é quem aqui dentro, para que haja essa barreira de respeito, né? Nós temos os cuidados com a alimentação, aquilo que a gente pode comer ou não. Mas por exemplo? Nós comemos a comida chamada kashrut, né? A kosher. Tem algumas restrições, então nós não comemos derivados do porco ou da carne de porco. Então, frutos do mar. Frutos do mar. Se eu for comer em algum lugar, a gente fala, olha, que esse prato aqui, né? A gente seleciona, come aquilo que a gente pode comer. A gente tem uma vida muito tranquila, relacional com todo mundo. A gente ama todas as pessoas, todas as religiões, todo ser humano. É muito bem-vindo na nossa vida. Nós homens, quando a gente vai para os meios sociais, escola, faculdade, trabalho, a gente usa a kippah, que é a cobertura da cabeça, e a gente usa o tzitzit, que é a franja. E me explica, aproveitando a oportunidade, a kippah e a franja. A kippah, a nossa cobertura de cabeça, ela é uma tradição nossa.
e ela ensina que o judeu ele tem que ser sempre muito humilde. Por quê? Porque, embora a gente pode estudar, pode adquirir conhecimento e sabedoria, a gente nunca vai saber tudo. Tem coisas na vida que a gente não consegue explicar. A franja, o tzitzit, ela representa os 613 mandamentos da Torá. Tem alguns nós aí, né? Isso, são 5 nós, que representam os 5 níveis da alma. Para nós, a alma do homem tem 5 níveis, certo? Então, são 5 nós e tem as franjas dele. Quando a gente coloca ele na cintura, é para a gente lembrar de cumprir a Torá nos ambientes, vamos dizer assim, normais da vida. Às vezes eu tô ali, às vezes eu esqueço de cumprir um mandamento da Torá, eu olho para a franja na minha cintura, não, peraí, eu tenho que fazer dessa forma. E aí eu vou respeitar o que a Torá pede para mim. É muito comum em alguns filmes aparecerem cenas de um casamento. E aí a gente vê os noivos em cima de uma cadeira e os convidados levantando essa cadeira. E também pisando em copos, em taças. Eu queria entender melhor esse ritual. Então, isso é muito tradicional do nosso povo, né? É ímpar, né? É algo único nosso, exclusivo nosso mesmo, porque a Hatuná, o casamento, né? Em hebraico, para nós tem muito significado, porque remonta aos tempos do maior rei do nosso povo, que é o rei David, aqui no português chamado de Davi. Quando David casou com sua esposa Batseba, que aqui é Batseba, né? Eles, na festa de casamento, foi feito isso, foi feita essa tradição de se levantar, então, os homens, né, o lado dos homens, o lado das mulheres, aí levantou a cadeira de Davi, e as mulheres levantavam a cadeira de Batseba, da noiva dele, e os dois ficaram um de frente pro outro ali, né, como a união das almas, né. E o quebrar a taça? O quebrar a taça remonta a sagrada cidade de Jerusalém, Yerushalayim, que não está restaurada ainda de forma plena, né? Que isso só vai acontecer quando o Mashiach, né? Quando o Messias vier. Aí ela será restaurada em toda a sua glória original. Esse nosso encontro foi uma verdadeira aula. Yoná, como é que eu agradeço em hebraico, na língua de vocês? Em Muito hebraico, obrigada. a senhora diz Todá Rabá. Todá Rabá. Baruch Hashem, Todá Rabá. Todá Rabá. O prazer foi nosso. Tanto conhecimento E compartilhado. numa data tão especial, 14 anos da Sinagoga Pastorá, a gente que agradece o privilégio e o carinho. Foi muito bom estar com a senhora. Foi muito bom. Obrigada, gente. Torá Rabá. Todá. Todá Rabá. Isso, Todá Rabá. Muito obrigado. Foi uma honra Todá muito Rabá. grande ter a presença de vocês aqui conosco. Quando culturas diferentes se encontram, nasce algo ainda maior. Nesse programa especial Origens, mostramos que a nossa região é feita de memórias, tradições e histórias que seguem vivas no dia a dia. É na miscigenação, no respeito e na convivência que a gente se reconhece como povo. Porque entender de onde viemos é também uma forma de cuidar dos caminhos que vamos seguir. E na próxima semana tem a segunda parte